Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso primeiro webcast. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, com o nosso convidado, que daqui a pouco eu vou apresentar para vocês. Falando um pouquinho sobre o nosso webcast, aqui a gente vai dividir assuntos, curiosidades, conhecimentos sobre marketing, moda. Vai ser super legal estar aqui com vocês nesse momento. E agora quero falar com o nosso convidado. Tudo bem, Santi? Opa, tudo bem, Marcelo? Tudo bem. Santi, para a gente começar, quero que você fale um pouco sobre você, sobre os seus hobbies. Conta um pouquinho pra gente. Ok, eu entrei na UP faz quase um ano mais ou menos. Eu comecei como gestor, eu consegui subir de cargo e agora eu basicamente toco o atacado à frente do atacado. Então, todas as contas do atacado, de estratégias, ideias passam por mim. Isso veio muito de aprendizado com o tempo. Eu brinco que é quase como se fosse uma maratona o atacado. Então, ganha quem mais tempo fica no jogo, mais tempo aprende a evoluir e continua. Legal, Santos. Ó, então você é um expert então, no atacado. Então a gente vai aprender muito aqui hoje com você. E conta um pouquinho o que você faz na sua vida pessoal, o que você gosta de fazer no seu tempo livre. Bom, eu mencionei a maratona, mas inclusive eu gosto bastante de corrida, pratico musculação também. Acho que são principalmente os dois hobbies que eu mais gosto de fazer Sim, atualmente. correr não é comigo. Agora, musculação eu gosto bastante. É uma coisa que eu não consigo ficar sem, viu? Mas você já correu, sei lá, 15 km? Não, que isso. Eu comecei agora, Ah, boa. Estamos leve, estamos leve, foram 5 quilômetros por enquanto. E daqui a pouco a gente começa a ir aumentando um pouquinho. Mas vale a pena, pô. Testa correr uma vez que vale a pena. Top demais. Vou começar, hein? Vamos ver se vai dar certo. Não sei não. Eu faço 10 minutos de esteira e já me canso. Mas enfim, vai dar certo. Vou conseguir. Santi, vamos falar agora sobre o que o pessoal está interessado, Uhum. que é sobre atacado, né? A moda feminina hoje no atacado. Santi, o que você acha que funcionava antes e hoje já não funciona mais? Acredito que principalmente panfletagem digital. Então, antigamente, quando os primeiros atacadistas começaram a anunciar online, eles começaram muito panfletando. Então, achavam que era só colocar o produto lá e era isso e funcionava. No início até funcionou porque não tinha ninguém concorrendo. Mas cada ano que passa tem mais concorrentes, o mercado se profissionaliza mais, então isso demanda que cada vez mais você tenha um bom produto, mas também tenha uma boa campanha chamando a atenção. Com certeza, isso é muito importante, né? Hoje em dia, a marca que se desenvolve, que corre atrás ali para ter uma identidade visual boa, né? Para atrair o público-alvo dela ali, realmente acaba saindo na frente, não tem jeito, né? Santi, o que você acha que mais mudou? Acredito que, principalmente, o que mais mudou aí é no atacado de forma geral, não só no digital, a importância da loja física. Que na década passada, e a gente nem precisa ir tão longe, a loja física era muito importante. Porém, depois que começou a pandemia, e aí passou a pandemia, o digital cresceu muito. Então, com isso, cada vez mais as lojas vendem menos no físico, cada vez mais no digital. Então, isso eu acho que é o que mais mudou de fato. Com certeza, a praticidade hoje em dia tá demais, né? Isso. As pessoas elas querem uma roupa para ir para festa e elas abrem o computador, elas veem ali a roupa que elas querem e já compram ali na hora. Elas colocam a medida delas Sim. ali, a própria loja traz a medida certinha, o tamanho certinho, Sim. e elas compram. Então, realmente, hoje a praticidade é incrível. Tanto que quando eu falo de praticidade, eu lembro muito do TikTok Shop, Sim. né? Que é, cara, é só apertar um botão, seu cartão tá Literal. cadastrado, você Sim. escolhe PMOG ou GG, enfim, e clica em comprar e chega na sua casa em 3 dias. Então, acho que isso, as lojas que estão adquirindo mais essa praticidade, né? Não que isso seja o principal, Uhum. mas para a compra final, isso Uhum. realmente é algo que precisa muito, né? Isso. Até pensando no revendedor, por exemplo, muitos anos atrás era comum você fazer vir da Bahia, vir de outros lugares para São Paulo, para o Bom Retiro, para poder comprar um monte de peças e levar. E isso era um custo muito maior. E agora, se o lojista ele está lá na Bahia, ele pode comprar e a peça chega mais barato lá, no final para ele ele vai preferir do que eu ter que vir aqui no Bom Retiro ou Com no Brás, por certeza. exemplo. Com certeza, todo mundo sai ganhando, né? O É, sim, lojista e o comprador final também, né? Ali, sim, sim. Legal, Santi. Você acha que o comportamento das lojas mudou? Acredito que sim. Cada vez mais a gente vai reparar que os lojistas eles vão ficar mais exigentes. Então não vai adiantar só a gente ter um bom anúncio, mas mostrar por que comprar da marca, mostrar por que aquela marca é confiável, porque querendo ou não o lojista ele revende. Então ele precisa confiar que aquela marca vai ser realmente boa para ele revender. Só que ele também é um cara que possivelmente tomou golpe de outras marcas, talvez passou por algumas situações ruins. Então, como pode ter acontecido esses ruídos, querendo ou não, cada vez mais vai ser mais profissional e vai precisar que seja
cada vez melhor a forma de Sim, atender, a forma de se posicionar com mesmo. certeza. Eu falo aqui como social, né? Aham, Não sei se sim. eu falei pessoal, mas eu sou líder de social media aqui na UP. E uma coisa que a gente sempre prioriza, né, passar para o cliente é vamos humanizar a sua marca. Então, vamos colocar alguém ali à frente para falar sobre a sua marca, sobre as suas roupas, né, sobre os detalhes, como comprar, onde comprar. Porque quando alguém vê uma pessoa falando ali nas redes Sim, sociais, passa uma confiança a mais. A pessoa ela olha, ela fala, olha, realmente tem uma pessoa à frente dessa marca e ela vai me escutar. Caso dê alguma coisa de errado, ela vai estar ali para resolver meu problema. Então, essa parte de humanizar a marca é muito importante, passa uma confiança muito grande, né? sim, sim. Querendo ou não, isso é muito importante, né? No Uhum, final, pessoas compram de pessoas, então exatamente. é a coisa mais importante. Santi, agora falando sobre erros comuns. Uhum. Qual o maior erro no atacado hoje? Nossa, esse é disparadamente atendimento. Então, qual que é o grande erro dos atacadistas hoje em dia? Muitos consideram de que porque só ele tem uma vendedora na loja física, isso é o suficiente para atender. No final das contas, não é, porque o comportamento online e físico é muito diferente. Então, no online você precisa ter agilidade. A pessoa se cadastrou na sua marca, a pessoa conheceu sua marca, você já precisa ter alguém para atender ela. E muitas vezes nem dá para culpar a vendedora, porque ela atende a loja física, ela vai ficar na frente de estoque, ela vai precisar às vezes mexer no caixa, mexer no RP. Então, diria que é principalmente isso, porque se você não tem uma equipe operacional quase que fechada em uma salinha só para atender online, você não tem uma equipe de atendimento. E aí também entra IaaS e outras formas de você consegue atender sem necessariamente aumentar tanto sua equipe. Com certeza. E aí eu entro de novo na praticidade, né? A Sim, pessoa ela vai tentar comprar numa loja. Se ela não tem a resposta rápida ali que ela precisa, ela vai em outra loja, ela vai comprar uma roupa de uma outra loja. Então, é importante sempre manter mesmo esse contato próximo e sim. rápido com o cliente, para Uhum, que ele não pense em uma outra loja, né? Ele uhum, escolheu a sua loja, ele mandou mensagem sim. para adquirir aquele produto e ele quer fechar e fechar o quanto antes, né? Então, eu super concordo com o que você falou. Tem gente presa no modelo antigo ainda? Diria que a maioria, realmente a maioria, porque muitos estão começando a entrar agora no digital, eles ainda têm a cabeça muito presa de que o digital vai funcionar do mesmo jeito que o físico. Então, ele só posicionar a marca dele, a vitrine dele, vai funcionar. E não necessariamente. Muitas vezes ele precisa ter uma boa condição para a primeira compra, porque qual que, digamos, a principal coisa é que muitos ficam presos ao passado. Quando você vende fisicamente, o lojista ele está vendo a peça, ele está sentindo a peça, ele pode ver se a peça é de qualidade. Mas quando você vende online, ele não tem isso. Então você precisa ter bons vídeos, você precisa ter boas fotos, mas você precisa também ter boas condições comerciais para a primeira compra. Afinal, aquela pessoa pode comprar tanto de você como do seu concorrente, porque o digital, apesar de ser uma baita oportunidade, também gera mais concorrência. Então, você precisa ter condições comerciais muito favoráveis para a pessoa realmente comprar na sua marca. Realmente. O público não tem o contato físico, Hum, mas o contato visual também é muito importante. sim. Então, com um bom vídeo, com uma boa foto mostrando os detalhes da roupa, a pessoa consegue super entender se aquela roupa está atendendo para o que ela precisa naquele momento, né? Então, isso é muito importante. E o que faz ficar para trás as lojas? Diria que principalmente não estar no digital é o mais para trás. Eu vejo muitas vezes lojistas falando que o digital é o futuro, mas o digital não é o futuro porque ele já é o presente. Então, se você está só fisicamente, isso realmente é o que mais faz ficar para trás. Hoje tudo é marketing, né? Não Sim. tem como a gente Uhum, fingir que não. uhum, Realmente, as lojas que estão investindo em marketing, né, em um bom tráfego pago, né, uhum, para sim. atingir E ali um o bom público social e media. um bom social media, galera. É, Então é muito importante, né? uhum, Porque aí tem um pacote completo, um bom uhum, marketing, um bom social media para fazer ali a divulgação das suas roupas, da sua uhum, marca, tráfego pago bem uhum, desenvolvido, bem, né, estudado ali por profissionais, por gestores de tráfego, não uhum, tem como dar errado, né? uhum. Realmente é algo que é muito importante. Agora, falando sobre o que funciona hoje. O que você acha que faz uma marca crescer? Acho que principalmente ela tem um bom produto, Uhum. porque seja tráfego pago, seja social media ou qualquer outra estratégia de marketing, não dá para você conseguir vender bem se você não tem um bom produto. Então, seu produto tem que estar muito bem alinhado para o público que você quer atingir. Então, não necessariamente você precisa trabalhar com os tecidos mais nobres, mas você precisa ter um bom produto. Esse seria, digamos, a coisa mais importante para você realmente vender online. Sim. E aí, segundo, eu diria que você tem uma estrutura básica. Então, ter um bom social media, ter um bom Instagram arrumado, ter uma boa vitrine, né? Digamos, uma boa vitrine geral. E aí sim você começar a colocar tráfego pago, porque vai potencializar a sua marca. Não tem jeito, né? São duas coisas que andam juntas. Sim.
uma boa peça. E tem gente que acaba investindo em um, mas não investindo em outro, e uma É, hora isso vai é pesar para uma hora algum a conta lado, não fecha. sabe? Então, realmente é algo muito importante para a gente passar aqui pro pessoal. E agora falando sobre posicionamento. Posicionamento importa mais do que preço? Depende, porque, por exemplo, existem marcas que o posicionamento dela é vender um preço mais barato. E aí elas se dão muito bem com isso. Então, isso querendo ou não é um tipo de posicionamento, mas você está se posicionando que você vende um preço mais barato. Porém, quando você vende peças mais nobres, que ocasionalmente seu preço vai ter que ser mais caro, porque é mais caro para você fabricar, então, obrigatoriamente, você vai ter que se posicionar. Então, nesse caso, o posicionamento é indispensável. Presença digital faz diferença, a gente Sim, já correto. conversou sobre isso, faz Uhum, total diferença, uhum, é a atualidade, sim, inclusive, não tem como fugir. E agora que eu quero falar sobre bastidores, uhum, né? Porque a gente vê a marca dando certo, a gente uhum. vê as lojas vendendo, né, faturando ali, mas a gente não sabe como que funcionam os bastidores e não é fácil, né? Eu imagino. O que ninguém conta. Tá. Olha, eu diria que principalmente o que ninguém conta é que talvez o grande problema do atacado seja realmente atendimento em estoque. Primeiro, porque o atendimento muitas vezes é a vendedora que atende loja física, então tanto ela pode não estar acostumada com online, mas também pode simplesmente ela não ter tempo, ela não ter tempo hábil para conseguir atender. E estoque, porque muitas vezes, como é um estoque tanto para online como físico, você vai priorizar o físico. Então, se a pessoa pediu no online, provavelmente ela não vai ter a peça se tiver que disputar com alguém que comprou físico. Então, eu diria que esse é o grande problema dos bastidores, que é realmente você conseguir ter um bom estoque, ter um bom atendimento, porque boa parte dos outros problemas a gente consegue resolver muito mais facilmente, mas esse digamos, é um grande problema dos bastidores. Olha, se eu pudesse citar um dos problemas ou uma das curiosidades dos bastidores ali, realmente eu não saberia que seria esse. Muito interessante, viu? É mais difícil do que parece? Olha, eu acredito que não necessariamente é mais difícil, mas eu acho que tem um certo trabalho, mas muitas pessoas entram pensando que vai ser fácil, aí por isso parece que é difícil, porque no final é tanto trabalhoso como ter uma loja física, só que o online você pode escalar muito mais do que uma loja física. Então, no final, se for para escolher um trabalhoso, eu acho que vale a pena, sabe? E falando sobre o estudo mesmo, né? Vocês têm que estudar muito bem a marca, entender ali o público-alvo, né? Quais são os leads certos. É um trabalhinho Uhum. que, né, ninguém sabe muito bem como funciona, mas que dá certo e isso é incrível. Realmente é um trabalho muito legal, assim. Quais os desafios reais? Dentro do tráfego. O tráfego em si, eu acho que seria principalmente você conseguir trazer um bom lojista para a marca. Quando a gente está anunciando, não necessariamente tem uma segmentação lá de anunciar só para quem é lojista, anunciar só para quem tem CNPJ. Então, a gente aparece para quem é varejo também, a gente aparece para quem é consumidor final. Porém, o grande trabalho do tráfego pago em si é a gente conseguir trazer bom volume e muitas pessoas qualificadas para a marca. Então, esse é realmente o maior trabalho que a gente tem no dia a dia. Exatamente. É igual você me falou agora há pouco, né? Vocês atraem um público maior e depois vocês vão começando, né, a direcionar Afunilar. realmente, a Isso. funilar quem precisa estar ali realmente chegar àquela marca. Quero falar agora sobre futuro. A gente está falando sobre presente, sobre os problemas que uma marca Sim. pode enfrentar, como que funciona ali dentro dos bastidores. Mas as pessoas querem saber o que elas podem esperar para o futuro, para o que está vindo aí. Para onde o mercado está indo, você acha? Apesar de eu falar muito sobre o digital, eu não sou um crítico ferrenho do físico. Minha visão sobre o físico é que cada vez mais as lojas físicas elas vão ser muito mais um ponto para você poder fazer evento com seus clientes. Então você trazer seus top 10 clientes, fazer um evento exclusivo com eles, porque isso vai gerar mais confiança, gerar mais credibilidade com eles. E aí isso eu enxergo como uma tendência para o lado físico. E para o lado digital é cada vez mais profissionalização. Então, você ter um bom social media, um bom tráfego pago, ter um bom Instagram, principalmente Instagram, porque é o principal meio de comunicação, ter bons anúncios e também ter um bom site, porque no final é no site que você vai vender. Cada vez mais a tendência, digamos, é se profissionalizar e conseguir utilizar mais as ferramentas que tem disponíveis, e aí entra na grande ferramenta do momento, que é a inteligência artificial. Então, custos cada vez vai mais diminuir. Então, por exemplo, atendimento, que geralmente é um grande gargalo, com inteligência artificial, muitas coisas você consegue diminuir o custo e ter um bom atendimento, o que no final vai melhorar sua margem também. Então, eu diria que são principalmente esses campos, e aí focado principalmente em inteligência artificial, tanto para gerar provador de peças, para gerar peças que vão para o seu catálogo mesmo, então diminui o custo com shooting, por exemplo, mas também para atendimento. Então, atendimento de pessoas, já tem as que geram áudio para você conseguir atender como se fosse uma vendedora mesmo. Então, esses são os caminhos que eu enxergo principalmente como tendência. Com certeza. E quem não se adaptar vai ficar para trás, né, Santi? Não tem jeito.
quem ir atrás, né, buscar estudar, entender as atualidades, aquilo que realmente atrai, né, o público certo, que faz a sua marca performar Sim. mais, né, no sentido até de Uhum. atendimento que você falou, vai ficar para trás. Tem que sempre estar atualizado, inclusive aqui no podcast vocês vão sempre estar atualizados, então assistam sempre que vocês puderem, a gente vai estar aqui atualizando vocês sobre tudo. Então, assim, para a gente finalizar essa parte aqui de futuro, né, de tendências, o digital veio para ficar, né, Sim, Sandy? Não com tem jeito. certeza. Diria que se você não está no digital, você tem que estar para ontem. Pode começar com calma, digamos, você pode se estruturar e fazer o básico bem feito. No final, com o tempo, você vai conseguindo fazer mais do que o básico. Então, acho que isso é o mais importante inicialmente. Agora eu quero ir para um momento de dicas práticas para quem está assistindo aqui no nosso podcast, para uma marca que está começando agora. Por onde essa marca deve começar? Primeiro definindo as peças, então vamos dizer que ela não tem nem definido as peças. Primeiro definindo as peças, o público que ela quer vender aquelas peças. Então ela estando bem ciente disso, ela fazer testes para ver se aquela peça realmente é boa para aquele público, se faz sentido. Com isso, posicionar primeiro, digamos, o Instagram, que vai ser o principal meio de comunicação, e aí a gente pode começar a fazer tráfego pago. Então, de fato, aí a gente começaria a fazer os primeiros testes de tráfego pago para entender quais gargalos vão aparecer para aquela marca, porque às vezes o produto dela pode não estar qualificado, ela pode ter, às vezes, as formas de pagamento não estão adequadas. Então, já teve marcas que, por exemplo, só entregava no Bom Retiro e Brás. Então, ela vendia online, mas só entregava no Bom Retiro e Brás. Então, isso era um grande problema, porque se a pessoa no Sul quisesse comprar, ela não conseguia, ela teria que vir buscar aqui. Então, surgem problemas e esses problemas são encontrados principalmente com o tráfego pago, porque potencializa. Então, eu diria que principalmente são essas as dicas. Você posicionar bem seu público, saber sobre sua peça qual público faz sentido, ter um bom Instagram posicionado e começar a investir em tráfego pago. Que aí, a partir daí, você começa, de fato, ter os primeiros dados para conseguir entender qual é o melhor caminho para sua marca. E o que eles devem evitar? Eles já sabem como Sim. começar, mas também tem aquela parte É. que deve ser evitada, né? Não tem jeito. Diria que o imediatismo, porque não vai ser do dia para noite. Então, se você está começando uma operação agora, não vai ser do dia para noite. Muitas coisas você vê no digital que, por exemplo, 6 em 7 e muitas outras estratégias que aparentemente você ganhou dinheiro muito rapidamente. Mas no final, como eu falei no início, é quase como se fosse uma maratona. Ganha quem resistir mais tempo, ganha quem ficar mais tempo no jogo. Então, seria não cair no imediatismo, você de fato, você ir sentindo o resultado e ir adaptando ao decorrer da jornada. Sim, muita gente começa já querendo resultados extraordinários, né? Mas nada é assim, nem na moda, nem em qualquer outro lugar. Realmente tudo é um passo de cada vez, entendendo ali qual estilo de roupa você vai vender, qual público que você vai direcionar. Aos poucos vai dar certo. Sim. Eu sei que no começo, quando a gente não vê resultado, desanima mesmo, não tem jeito. A gente está investindo dinheiro, a gente está colocando ali nossa confiança, né? O nosso futuro, querendo ou não, na marca, mas dá certo. É aquilo que você falou, né? É uma maratona, né? Quem Sim. resistir tá saindo aí por cima muito. Então, é isso mesmo. Santi, qual mentalidade precisa ter? Isso eu diria que talvez é um dos problemas que eu mais vejo que às vezes falta nos lojistas, que é quando eles querem entrar no online, eles querem entrar com a mentalidade de mínimo investimento e máximo retorno. Uhum. Talvez em algum momento de fato podia ter acontecido isso quando começou a vir para online, mas hoje em dia não é e nem no futuro vai ser. Então, se você quer realmente ter o máximo de retorno, você tem que ter um investimento que você faria um investimento em uma loja física, por exemplo. Para dar exemplos, você investir em uma loja física, investir em um bom ponto de vendas físico, seria equivalente a você investir no seu Instagram, investir em tráfego pago para estar bem posicionado. Aí as araras te ajudam a vender. Você pode vender sem as araras? Pode, mas elas te ajudam a posicionar seu produto. Digamos que ela seria equivalente a um CRM. Então, para você conseguir ter um bom fluxo ali com seus clientes. Então, principalmente entrar com essa mentalidade que você não pode entrar querendo o mínimo de investimento com o máximo de retorno. Você tem que pensar, ok, eu vou investir, eu vou ter retorno, só que esse retorno vai ser a médio ou longo prazo. Muita gente pensa em, não vou fazer a loja física, vou fazer só a loja online, vai ser muito mais barato, vamos dizer assim, né? Sim. Vai sair muito mais em conta, mas não, né? Querendo ou não, você precisa investir em bons profissionais para te ajudar a crescer essa marca, para mostrar a sua marca de uma forma, da forma como ela precisa ser mostrada para conseguir atrair ali quem precisa ser atraído. Então, isso é muito importante, né? As pessoas elas têm que ter essa mentalidade Sim. de, vai ser mais baratinho, vai ser mais barato no digital. Não, vai ter que ter um bom investimento. Se você realmente quer uma marca, né, que a sua marca cresça, se desenvolva, precisa investir. Não tem jeito. Sim. Mesmo que, de fato, o digital, você, dependendo do lugar que você for fazer sua loja física, você vai gastar realmente menos. Porém, também não vai ser muito a menos. Você vai ter que fazer o investimento inicial, você vai ter que sentir os primeiros resultados.
Aí entra aquilo, o físico você fica limitado ao local que você está, o digital você pode vender para qualquer lugar. Então, mesmo que o investimento não seja tão menor assim, mas no final é muito mais escalável. Santi, agora, para a gente encerrar, se você pudesse resumir tudo em uma frase, tudo que a gente conversou aqui, qual seria? Olha, essa é uma boa. Eu diria que o atacado é como se fosse uma maratona. Então não é uma prova de curta distância, é uma prova de longa distância. Ganha quem mais conseguir ficar mais tempo no jogo, então ganha quem conseguir reter mais os clientes, porque no final o atacado vai ser retenção. Ganha quem vai conseguir atrair novos clientes, mas se você não retém, você não vai crescer. E ganha quem consegue investir e melhorando aos poucos. Então eu diria que é ter essa mentalidade de longo prazo. O resultado não vai vir em 2, 3 meses. Pode vir em 6 meses, pode vir em 6 meses, mas cada vez mais você vai crescendo aos poucos e vai melhorando. Perfeito, Santi, arrasou. Quero te agradecer pelo seu tempo aqui, desenvolver aí um papo super legal comigo. Então, muito obrigada por ser o nosso convidado hoje. Pessoal, muito obrigada por assistirem ao webcast. Foi muito bom ter vocês aqui com a gente. E acompanhem, tá? A gente vai ter outros episódios, outros temas, vai ser bem legal. Então, muito obrigada e até a próxima.